Conto de hoje: a autópsia de Glenda. Você já deve ter visto cena parecida em algum filme ou série de terror. O legista forense estica o último ajuste no punho da luva de látex e, no balcão ao lado da maca onde jaz um cadáver gelado em tom de cinza, aperta o play de um toca-fitas que, então, embala o som mais improvável possível como trilha sonora para uma autópsia. Agora, nesta cena, o que toca a arder os tímpanos é Cold, 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 de Cage the Elephant. Talvez essa música seja um bom acompanhamento para a minha dissecação. Assim que começa o fino corte entre os meus seios com o bisturi, ele me pergunta: "E aí, aonde devo ir?" Afinal, quem melhor do que eu, o cadáver tom de cinza e gelado sobre a maca, para lhe guiar até a causa da minha morte? Você precisa mesmo me abrir desse jeito, se eu posso só te falar o que aconteceu comigo? Pergunto. Preciso com certeza, responde o legista, sereno, ainda sem ter olhado nos meus olhos em nenhum momento. Se eu emitir um laudo sobre um corpo fechado, alguém daqui ou da corregedoria pode, quem sabe, achar um pouco estranho. Então, ele é irônico. E ele completa: aí eu seria indiciado por fraude e acabaria na mesma cela onde estão os homicidas que às vezes ajudo a pegar. E eu rebato: mas você não é uma fraude. É um tipo de médium. Aí eu não seria taxado de corrupto, mas de maluco. E, em vez de uma cela, seria um quarto branco com almofadas nas paredes, num manicômio. Também não tenho interesse nisso, não. Então vou ter que fazer o serviço completo, independentemente do que você me conte. Barba, cabelo e bigode. Aliás, tronco, cabeça e membros. Faça como quando se tira sangue. Vire o rosto e não olhe. Parece um pouco diferente de coleta de sangue daqui. Comento, elevando um pouco minha alma do meu corpo. Não, está saindo sangue, rebate ele, ao que joga meu coração na bacia metálica da balança pensa, próxima de si. O barulho me lembra uma peça de carne de segunda largada numa panela. Me convenceu, obrigada. Se ele vai ser irônico, eu também vou. Então, ninguém sabe que você fala com os seus pacientes? Pacientes, repete ele com um sorriso rascunhado entre as bochechas gordas, enquanto revira mais a fundo as minhas vísceras. Nunca tinha pensado nesse termo para vocês. Espíritos? Demonstrando um quê de impaciência, ele apenas suspira, abandona o bisturi ao lado do meu antigo braço e me deixa assim, com os órgãos internos à mostra, feito uma rã na aula de biologia do ensino fundamental. Me dando as costas, puxa uma cadeira, senta-se nela e, cruzando os braços sobre a enorme barriga coberta pelo jaleco azul, começa a falar. 15 anos de idade, não está subnutrida, nem acima do peso. Foi encontrada sem roupas, sem documentos, como uma suposta vítima de ritual satânico, já sem vida, pregada à cruz do altar da catedral pelos pulsos. Os únicos sinais externos de lesão, que, como já analisado superficialmente, não causariam o óbito. Aos pés da cruz, o padre estava decapitado, e o sangue dele serviu de tinta para os estranhos símbolos espalhados pela cena do crime, ao redor dos dois corpos. Não houve testemunhas, e o crânio do sacerdote ainda não foi encontrado. Mas as marcas nessa vítima, que eu vou dissecar e interrogar na sequência, indicam unhas e mordedura humanas no pescoço, o que é bem excepcional e sugere algo bem improvável. Em mais de 20 anos de profissão, nunca tive contato com uma coisa assim. Como vai ser? Quer me contar o que aconteceu com você? Antes, uma curiosidade. Por que o senhor está me interrogando primeiro, antes do padre? É porque sou uma menina muito nova para ter sofrido uma atrocidade dessas? Ele tomba a cabeça para a direita, franzindo suas 3 papadas, como se precisasse ponderar na resposta, e a dá. Eu não acho que o padre esclerosado saiba o que você sabe. A sua história, ao que tudo indica, precede a dele nesse caso. Além do fato de que a morte de um homem sem cabeça não é um mistério, certo? A sua morte, no entanto, ele pensa por mais um tempo e continua. Você pode ter sido envenenada ou asfixiada. Você não foi estrangulada. Seu pescoço está intacto.
Outras formas de asfixia deixam alguns sinais visíveis que você também não apresenta. Os furos nos seus pulsos não acarretaram hemorragia, só resta envenenamento. E isso leva tempo para descobrir, dependendo do agente usado. É complicado. Muitas vezes, nem se chega a uma conclusão. Então você não quer falar logo o que e quem fez isso com você? Engraçado o jeito como você me olha. Interrompo, quebrando sua linha de raciocínio na emenda. Depois de mais uma pausa de ponderação, ele diz: se está me achando frio, insensível, lembre-se de que eu faço esse trabalho há mais de 2 décadas e falo com espíritos desde que tinha a sua idade. Estou acostumado, só isso. Será? Aquele perito da Civil, que com certeza é muito mais velho e calejado do que o senhor, chorou ao me ver naquela cruz. Passei por muitos policiais e técnicos experientes até chegar a esta sala, e quase todos demonstraram algum sentimento, alguma aflição. Talvez por eu ser tão jovem e parecer ainda mais nova. Todos dizem que pareço ter uns 10. Acho que isso sensibiliza mais os adultos. Mas não o senhor, pelo que vejo. Ele continua pensativo, mas parece não se importar com o meu questionamento. Ele só tenta arrematar. Você não quer me contar. É isso? Só faço meu trabalho e pronto. Eu não sei se você sabe neste momento, mas ao longo de toda a minha vida, nunca vi ou falei com um espírito depois de alguns poucos dias da morte. Eles vão para algum lugar. Inferno, céu, reencarnam ou simplesmente evaporam. Eu não sei. Você não vai ter outra chance. E aí, como vai ser? Eu vou te contar quem me matou, por quê e como. Só que você vai ter que ouvir a história toda, desde o início. Eu quero que o senhor saiba exatamente por que tudo isso aconteceu. O senhor aceita? Sem dizer nada, ele suspira e levantando o dedo num gesto de espere um pouco. Levanta-se, vai até a garrafa térmica ao lado do toca-fitas, desliga o aparelho, então no meio da música Bad to the Bone, se serve de uma xícara de café e retorna, sem pressa. Afunda novamente na cadeira parecendo uma gelatina de anis e me olhando pela primeira vez nos olhos assente. Sou todo ouvidos. Desencaixo minha alma do meu corpo por completo. E agora estou sentada sobre meu abdômen, tom de cinza, gelado e esgarçado. Assim, inicio minha confissão. Ok, eu conheci o Padre Eric no ano passado. Eu não estava nada bem e passei a frequentar a capela da escola para não ter que visitar a sala da psicóloga. As paredes eram mais legais e menos opressivas, com aquelas pinturas de torturas medievais a santos e a Cristo. E ao contrário da psicóloga, o sacerdote, idoso, só falava comigo se eu falasse primeiro. Com o tempo, na verdade, também tomei gosto por conversar com o Padre Eric. Ele dava respostas às minhas dúvidas sobre fé e o que é certo ou errado como nenhum outro adulto. Ele era inteligente, justo, sempre se colocava em segundo lugar quando precisava ajudar alguém. E acredite, era realmente casto. O que é raro na profissão dele, todo mundo sabe. Ele era o apóstolo perfeito do Deus Filho. Por isso eu tive que matá-lo. Aí sim o legista me fita bem nos olhos, arregalando os seus, redondos de surpresa, e ri. Entre os soluços do sarro diz: Não, não. Está me dizendo que os arranhões e os dentes no pescoço do padre eram seus? Isso é ridículo. Você não teria força para fazer isso e haveria vestígios no seu corpo. Claro que não tem vestígios. Eu tive tempo e precisei me banhar e me limpar por inteiro para completar o que eu precisava, respondo. Na sala da sacristia, onde fica na água benta na qual me lavei, a esta hora os peritos já devem ter esses vestígios em mãos. Quanto à força, eu sou uma garota de 15 anos com garras, presas e um objetivo. Eric era só um velhinho doce, doente, que nunca teve que erguer o punho a não ser para pregar. Faça essa conta de novo. Você teria a força sim, cede o legista balançando a cabeça. Mas por quê? Já disse o porquê. Ele era um homem santo, infalível e, além de tudo, um exímio exorcista. Ah, entendi. Esse é o ponto? Você fazia parte da seita satânica? Um bando de malucos fez sua cabeça para se oferecer em sacrifício? Que diabo de seita satânica? Questiono com um riso indignado.
ele supõe. Aceita que fez isso com você, que pregou você à cruz e escreveu os símbolos de sangue por toda a igreja. Que burrice, debocho. Não tem seita nenhuma. Mas se você quer saber a origem dos símbolos e de todo o resto do ritual, é um caderno, do próprio Padre Eric. Só um caderno. Como assim um caderno? Quem pregou você à cruz àquela altura? Ignorando a pergunta, sigo minha história por onde me convém. No ano passado, eu havia acabado de perder uma pessoa muito próxima. Estava desnorteada, revoltada, triste, com um ódio dentro de mim que, até ali, desconhecia. A tal psicóloga da minha escola chegou a pedir que eu ficasse em observação. Isso porque, alguns meses antes de eu ter sofrido essa perda, ela enviou um laudo sobre minha diretoria, onde me diagnosticava com transtorno de personalidade, depressão, impulsividade, paranoia, afetividade disfuncional, etc, etc. Ela é inteligente, ativa e possui um vocabulário avançado para sua idade, mas denota um quadro emocional com distúrbios limitantes, que requer supervisão constante. Era o que estava escrito sobre mim. Bom, a psicóloga não estava errada. Na minha vida, eu só tinha minha amiga de bom. Ela se chamava Helena, e ela morreu. Na escola, disseram que Helen fugiu, só porque sumiu. Bom, na realidade, lá não é bem uma escola, é um orfanato. Eu sempre dizia escola, porque tinha vergonha de ser órfão, de não ter uma vida tida como normal, com uma família. Você sabe do que estou falando. No entanto, não preciso ter vergonha com você, certo? Orfanato, pontua o legista, despertado pela palavra quando a mencionei. Qual orfanato? Por quê? Devolvi a interrogação. Vai me dizer que o senhor conhece algum? Ele apenas sorri, introspectivo. Eu prossigo. No primeiro dia do desaparecimento da minha amiga, fui até o nosso esconderijo, achando que ela estaria lá, me esperando para escaparmos de vez do internato. Nós fugíamos às vezes de lá por um buraco no muro que fica atrás de uma árvore gigante e muito velha que caíra ali, muitos anos antes de nascermos, segundo as freiras do orfanato. Dali tínhamos um caminho cifrado, onde deixamos várias marcas camufladas nas árvores, até um local mais aconchegante do bosque daquela região. Só nós duas conhecíamos os sinais dessa trilha. Só nós duas sabíamos do morro e do arbusto onde ficávamos ao redor, conversando, brincando, dormindo, desligadas da realidade. Então, como é que alguém, além de nós duas, fez todo aquele nosso caminho no bosque até o esconderijo? E por que essa pessoa ficou cavando em volta do arbusto por quase meia hora? Você estava lá naquele dia? O legista pergunta, um tanto curioso, mas sem espanto. Estava. Ouvi o senhor chegando, pisando nas folhas, e me escondi. O que estava procurando na terra? O legista pensa por um instante e começa a rir, esclarecendo. Porra! Agora entendi. A sua amiga me enganou direitinho. Ela me disse que havia enterrado seu diário secreto naquele lugar. Me ensinou sobre os sinais da trilha no bosque e disse que todas as suas experiências com os meninos e meninas do orfanato estavam escritas no tal diário, com todos os detalhes, e que o tinha guardado enterrado sob aquele arbusto. Disse até que uma freira tinha dado umas aulas bem especiais para ela, no quarto trancafiado. Ri mais alto. Ela sabia que eu não resistiria e iria buscá-lo no bosque, aquela putinha magrela, mas não tinha diário nenhum. Ela só estava tentando se comunicar com você, não é? Ela sabia que você estaria lá e que identificaria o seu assassino, porque só a última pessoa que a viu com vida poderia estar ali. Foi muito inteligente e ousado da parte dela. Que putinha esperta. Ela só não contava que, meses depois, você também estaria como ela já esteve, morta, nua e toda rasgada nas minhas mãos. Mas isso já faz quase um ano. Por que você não foi atrás de mim e não me denunciou nesse tempo todo? Eu fui atrás do senhor naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Quando desistiu de cavar e partiu dali, eu o segui. Segui até sua casa, não muito longe para minha sorte. Você não foi de carro por isso, e é claro, também para evitar uma identificação da placa do veículo por aquele trajeto. O senhor entrou em casa e eu fiquei espiando pelas janelas. Pelo vitrô do porão,
Vi o senhor jogar um uniforme de orfanato nas chamas de um incinerador. Só poderia ser o uniforme da Helen. E eu soube que já era. Minha única amiga estava morta. E enquanto se livrava das provas, o senhor tagarelava o tempo todo. Mas eu não via ninguém. Esse louco fala sozinho, e pensei. Eu só não estava vendo com quem você estava falando, não é? Eu me lembro. Estava falando com a sua amiga antes que sua alma se diluísse no ar e virasse menos que nada, tentando tirar dela o motivo pelo qual me fez ir até aquele bosque à toa. Mas ela me convenceu de que alguém poderia ter roubado o seu diário antes de mim. Eu sei. Segui o senhor, rodeei e vasculhei sua casa naquele dia e muitas outras vezes nestes meses. Encontrei algumas fitas com as filmagens que o senhor faz, com as meninas que você abusa, tortura e mata no seu porão. Algumas são muito novas. Eu achei a fita com a Helen, mas não assisti. O senhor as mata e aprisiona suas almas, que não conseguem se afastar dos corpos, no seu cativeiro, e as tortura assim, uma segunda vez depois da vida. Como um típico sociopata, o Facínora não parece se importar nem um pouco com minha revelação e afronta. Boceja e apenas quer saber. E por que você não chamou a polícia? De que adiantaria? O senhor transformava todas as meninas e suas roupas em cinzas. Quanto às fitas, tive sorte de conseguir ver algumas, em uma das minhas invasões. O senhor sumiu com elas depois e, com certeza, as esconde agora em um local mais seguro do que a sua casa. Não ia adiantar em nada chamar a polícia. Além do mais, se eu o denunciasse, minha vida ficaria ainda pior. Volta e meia alguma interna do orfanato desaparece mesmo, apenas porque foge, se aventurando pelo mundo. Por isso, se causasse tumulto por causa da Helen, ficariam em cima de mim e eu perderia minhas escapadas pelo muro. Não, eu disse a mim mesma que pegaria o senhor, mas do jeito certo, nem que demorasse um século. Bom, durou quase um ano. Mais uma vez o legista solta uma gargalhada, contudo, esta com um sarcasmo extrapolado. Chacoalhando, ele provoca. Então você me pegou? Tira as luvas, afasta o janelo azul, abre o cinto, abaixa o zíper da calça e, puxando o elástico da cueca, exibe o pênis minúsculo me desafiando. Então pega logo. Sem falar ou exprimir nada, desço da maca e, ao fazê-lo, derrubo o bisturi que estava na sua borda. O tilintar do metal no piso de ardósia faz o legista saltar da cadeira, tombando-a. Caralho! Exclama ele. Afinal, jamais vira uma alma empurrando um objeto do mundo, do qual, ao falecer, não fazia mais parte. Se arrasta no chão em busca do amparo das paredes, enquanto recolhe novamente o seu membro para dentro da roupa íntima. Agora seus olhos estão fixos em mim. Caminho na sua direção e sem pressa continuo minha história. Um dia, conversando com o padre Eric, perguntei sobre as almas boas e as malignas. Perguntei a ele se Deus poderia conceder algum milagre ou presente especial àqueles cujas almas fossem sujas, porque eu havia conhecido alguém assim, grotesco, mau, mas vivendo uma vida de rei, dotado de uma capacidade que só poderia vir dele, de Deus. O padre me disse que não funciona bem assim, que é claro que pessoas ruins, como assassinos, criminosos, ditadores e outras pessoas terríveis, possuem aqui e ali verdadeiras dádivas, uma vida de riquezas e saúde privilegiada, inteligência acima da média e até dons fantásticos e muito raros, como o seu incrível dom sobrenatural, por exemplo. Enfatizo me referindo, obviamente, à capacidade de falar com os mortos do legista. Sigo. O padre me falou que, embora a origem de tudo seja Deus, depois que o livre-arbítrio for instaurado e que os demônios puderam influenciar o ser humano para consumi-lo no final, essa distribuição de habilidades e vantagens, de dores e deficiências, já não contava mais com a vontade pontual do Criador, mas do curso eterno dos fundamentos que ele determinou para o mundo natural. Este mundo, do qual o Senhor logo partirá. E também me disse que, no entanto, na morte, a alma do indigno é tão imunda que não pode se aproximar de Deus. Assim, sem proteção,
Tal alma vaga num limbo dimensional, onde inimigos da luz a encontram e se banqueteiam do resto do seu ser. Escorado na quina da sala e bem confuso, sem saber o que pensar, falar e fazer, depois de ver meu espectro tocar o mundo físico, o legista se levanta e balbucia: inimigos da luz? Sim, ou o próprio rei da escuridão, Satã. Não se engane, o balofo não está com medo. A verdade é que predadores como ele não conseguem sentir isso. Já viu um psicopata genuíno ser cercado e espancado até a morte naqueles vídeos que circulam na internet? No rosto do caçador feito de presa, há surpresa, fúria e dor. Mas medo, não, nunca medo. Como você fez isso? Como encostou no bisturi? Eu nunca vi um espírito fazer isso. Pergunta, recompondo-se, como se convencendo de que o fato de eu tocar o seu plano de um outro é extraordinário. Contudo, ainda não uma ameaça para ele. Ignoro suas indagações e comentários novamente, tecendo mais um fio da minha meada. O padre Eric me falou sobre os exorcismos que realizou quando pregava em uma ilha no extremo sul da Índia. Andaman. Acho que era esse o nome. Ele me disse que os feiticeiros daquele povoado escondiam um manuscrito por séculos. Nessa escritura havia um ritual que, se realizado corretamente, invocava um demônio chamado Gnana. Exigia a cabeça de um homem santo, que fosse separada do corpo sem mácula de arma ou ferramenta humana. O sangue do homem santo formaria um espaço entre o plano mundano e o espiritual, através da escrita ancestral e dos mantras dos celestiais que se rebelaram contra Deus. Nesse espaço, Gnana se transportaria para este mundo e se deleitaria com a cabeça do sacerdote, o prato preferido desse demônio. Em troca, Gnana daria à alma que o presenteou com a iguaria suprema o poder de tocar o plano dos vivos enquanto estivesse no inferno. Isso porque esse preço também era cobrado. A alma seria arrebatada do corpo pelas mãos do próprio Gnana, sem volta. Eu duvidei da existência desse manuscrito quando ouvi a história, porém precisava saber. Escondida do padre Eric, vasculhei a igreja toda em busca do artefato. E encontrei, meses depois, quando estava quase desistindo. O padre desenhou os símbolos demoníacos gravados pelos feiticeiros de Andaman e toda a instrução do ritual. Tudo na nossa língua, em um caderno, porque ele era obcecado em registrar e estudar tudo sobre o oculto. Era o trabalho de um exorcista. Nesse momento, eu tinha o ritual, o homem santo, e queria aquilo que só o demônio Gnana podia dar. Poder transitar e tocar o plano físico dos vivos, sem que ninguém pudesse me impedir, me barrar, me ferir, me prender, nem porra nenhuma. Ah, acho que entendi. O legista fala sorrindo e conclui. Então, você não tem uma causa de morte evidente porque sua alma foi simplesmente tirada do seu corpo por um capeta indiano. Um capeta indiano que você mesma invocou? Nossa, acabei de descobrir que esquizofrenia não sara com a morte. Da mesma forma que eu tenho a rara habilidade de falar com os mortos, sua alma tem a rara habilidade de tocar o que é vivo. É só isso. E daí? Vai fazer o quê? Você não acredita no que eu contei? Como você poderia ter se pregado a uma cruz sozinha? Não faz sentido. Eu aprendi nas anotações do padre. O povo de Andaman entortava os pregos em forma de gancho. Assim eu pude me colocar na posição da cruz, usando uma escada improvisada. Aí só empurrei o apoio com os pés, deixando meu peso sobre os pulsos. Segui todas as regras com cuidado e devoção. O ritual não é para ser fácil, e eu tive uns 5 meses para prepará-lo. A alma tem que se entregar a Gnana por vontade própria, purificada e sob alto flagelo, merecendo o encontro com a entidade. Exige esforço, dor, renúncia. E eu estava em um estado de ódio absoluto que motivava isso tudo. Tomei a cabeça do padre com minhas próprias mãos e boca. Usei seu sangue para desenhar os símbolos na disposição exata. Me cravei à cruz e, sofrendo o pior castigo carnal da minha vida, entoei o cântico em idioma estranho para guiar Gnana até mim. E ele apareceu? Questiona com ar cético, estendendo seu braço para conferir se pode me tocar. Sua mão atravessa minha alma como se fosse fumaça, porque não funciona assim. Eu toco, não sou tocada.
Ele não sabe disso, e não importa. Só respondo. Parecia ter uns 3 metros de altura. Nu, com uma névoa ondulante e faíscas incandescentes flutuando ao redor do corpo torneado, cobreado e ressecado. Ele me olhou bem nos olhos com suas pupilas felinas, de íris amarelas. Depois encarou a cabeça do padre Eric como se ela fosse uma bandeja de doces deliciosos. Pegou a cabeça e a mordeu. Uma maçã vazando uma seiva vermelha inesgotável. Mastigou, mordeu, mastigou, mordeu. Engoliu até o último pedaço. Espremeu as pálpebras de prazer, lambendo os lábios e ruminando. Saciado, o demônio caminhou até mim. Eu estava quase asfixiada por estar suspensa pelos pulsos, nauseada pelo suplício. Mas ele agarrou meu pescoço e puxou, lentamente. Meu corpo ficou, e a mão de Guenana, não precisei mais de ar, nem me preocupar mais com nenhuma dor. O legista me considera louca e busca mais uma vez ao bisturi que derrubei com os olhos, talvez calculando o risco de eu apanhá-lo, por fim para atacá-lo. Eu o tranquilizo. Não se preocupe, senhor. Para Guenana matar a fome, eu não posso usar a lâmina, lembra? Só as unhas e os dentes. E dou mais um passo adiante. Instintiva e simultaneamente, ele dá um passo para trás, chocando-se contra algo teso, nodoso e imóvel. Gira o pescoço, mais uma vez surpreendido, e se dá com o tórax do meu esposo. Digo, corrigindo, agora que sou a rainha de Guenana, o ritual não é mais necessário. Só precisei trazê-lo até o banquete, e só vou assistir enquanto meu esposo se alimenta, bem devagar. Antes que o legista possa inclinar a cabeça para se dar com a face de Guenana, ela é abocanhada no topo. Os dentes afiados, trincando seu crânio, o fazem soltar um urro que, mesmo no inferno, nunca ouvi tão alto.